Desejar a paz de Cristo. Vamos fazer, Deus, possa ver que é poderosamente abençoado. Muito obrigado pela tua presença neste lugar, para a gente podermos então celebrar o nome do Senhor Jesus. Nós estamos a encerrar agora, hoje, a nossa série Boas Novas. Vamos encerrar a série Boas Novas. E eu estou expectante, espero que você também esteja expectante. Nós vamos ler o texto de Deuteronômio, capítulo de número 33. Deuteronômio 33. Versículo 18. O versículo 18. Ok. Depois vamos ler Gênesis 49 também, a partir do versículo, iremos começar o versículo 10 até o 15, segundo Reis 7, 3, 11. Mas vamos lá. 18, versículo 18. Zebulon Disse: alegra-te, Zebulon, nas tuas, igreja comigo, nas tuas, mais uma vez, nas tuas saídas marítimas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Aleluia. Então vamos pegar isso. Zebulon se alegra onde? Nas saídas marítimas. E Isacar nas suas tendas. Aleluia. Gênesis 49, versículo 10. Vamos começar do versículo 10. Gênesis 49, 10. Pode recuar mais um pouco. Pode me dar também o 8. Vamos ver se começa ali. Ok. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Ok? 9. Por favor, 9. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Podemos repetir essa parte? Quem o despertará? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ok? 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. Gostaria que pegasse isso. Vai amarrar o jumentinho. Diga, vai amarrar o jumentinho. Diga comigo, a jumenta está amarrada. Ok. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. 12. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. 13. Zebulon habitará na praia dos mares, ok? Na praia dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. 14. Isacar é jumento de fortes ossos. Isacar é que? Jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Ele está repousando entre o rebanho de ovelhas. Ok. 15, o último. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Amém? A igreja pode dar uma salva de palmas pela palavra de Deus? Não, você pode fazer melhor, uma salva de palmas para a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu vou deixar
o 2 Reis 7, 3 a 11, mais para frente, vamos ler mais para frente, mas queria aqui rapidamente fazer um enquadramento para os irmãos e então começarmos a andar. Eu quero acreditar que os irmãos que estiveram aqui no domingo passado estão muito mais inteirados, né, desses versículos que nós lemos, porque no domingo nós já havíamos dado alguns detalhes sobre os versículos ali que nós lemos. E nós não vamos poder fazer novamente isso, né? Não vamos poder dar novamente todos os detalhes que já demos no domingo passado por causa do tempo e porque temos que avançar em outros assuntos. E aqui vai também uma orientação para a igreja. Nossa igreja, nós pregamos por séries. Isso significa que nós precisamos do conteúdo do domingo passado para perceber o conteúdo do domingo seguinte. Então, nessa igreja, faltar aos cultos é um pouco complicado. Primeiro, já temos uma mensagem um pouco muito profunda e depois temos a questão de pregar por séries. Então, se você falta num domingo, num outro, você já está meio perdido, né? Se só no domingo presente é um pouco... Precisamos de mais atenção para perceber, né, o que está a ser trago. Então você fica completamente desalinhado. Mas vamos tentar fazer esse esforço de alinhar os irmãos que só vieram hoje, para não ficarem completamente perdidos naquilo que é o nosso assunto, boas novas. Ok, sobre boas novas, rapidamente, nós falamos que boas novas é o Evangelho. O Evangelho é boa nova. Falamos também que o Evangelho é o cumprimento do Antigo Testamento. Ok, o cumprimento do Antigo Testamento é o Evangelho. E o que era o Antigo Testamento? Eram as promessas, as profecias, a lei e as prefigurações. Todos esses elementos foram cumpridos em quem? Em Jesus Cristo. Então, resumindo, Jesus é o Evangelho. Jesus é a boa nova. A boa nova, de facto, é o Cristo, o Jesus que morreu e ressuscitou, né, para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados. Jesus é a boa nova. Por outras palavras, se você não estiver a pregar Jesus, você não está a pregar o Evangelho, você está a pregar uma outra coisa. Podem ser princípios bonitos e tudo mais, mas se você não tem Jesus como centro dessa mensagem, é outra coisa no Evangelho. Porque o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo, é a obra que Ele fez na cruz e a manifestação de poder por meio da sua própria ressurreição. Então, isso é Evangelho. Falamos também nos domingos atrás que a questão do Evangelho tem a ver com uma pessoa que saía na batalha e cujo o seu exército havia vencido e levava uma notícia para a cidade para dizer que o exército havia vencido e percorria um grande percurso e muitas das vezes descalço e chegava completamente empoeirado e com feridas, mas com uma alegria muito forte para anunciar que o exército havia vencido. Daí que surge uma das expressões do Antigo Testamento que Paulo vai usar, que é quão formoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas. Isso é uma expressão do Antigo Testamento, mas que Paulo vai usar no Novo para trazer o sentido da bênção ou do privilégio ou da beleza que há nos pés daqueles que são levantados por Deus para anunciar as boas novas, para pregar o Evangelho, para anunciar a Jesus Cristo. Dentro dessa ideia, nós percebemos também nos dias passados que Jesus Cristo vai aparecer no livro de Mateus sendo apresentado como servo. Como já percebemos, os 4 evangelhos é a apresentação de Jesus em diversas visões, né? Mateus apresenta Jesus como rei e Marcos vai apresentar Jesus como servo, Lucas como homem e João como Deus. Mas em Marcos, Jesus é servo e nós vamos perceber que ele é o servo que vai, de alguma forma, manifestar o Evangelho, pregar o Evangelho do reino. E a Bíblia vai dizer que quando João Batista vai estar preso, estando João Batista preso, aí Jesus também começou então a pregar o Evangelho do reino. E o livro de Marcos começa com uma expressão muito linda.
princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vamos ver que Marcos vai apresentar o princípio do Evangelho. E o Evangelho não é outra coisa senão o ministério de Jesus. Jesus veio pregar o Evangelho como servo, ele tinha esse serviço, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. E em Marcos, como servo, tão logo que João Batista que vai dar o princípio, né, da entrada de Jesus para o ministério, tão logo que João Batista é preso, Jesus começa então com o seu ministério, começa com a pregação do Evangelho, ou seja, começa com o seu exercício ministerial como servo, e o João Batista vai lhe apresentar dessa maneira como servo. Só que algo interessante é que Jesus vai maioritariamente exercer o seu ministério, principalmente ao arrancar em Galileia, né? Ele vai pegar os discípulos em Galileia, vai puxar cada um deles, e a Bíblia vai dizer que vai, né, anunciar para eles que os transformaria de pescadores de peixe para pescadores de homem. É na Galileia que Jesus vai agrupar os discípulos e começar então, né, o ministério juntamente com eles. Mas há uma outra verdade também, é na Galileia também que os discípulos vão começar com o exercício da pregação do Evangelho depois de Jesus ter sido levado para o céu. A Bíblia diz que quando Jesus vai ser levado, os apóstolos, os discípulos vão contemplando ao céu, vendo Jesus sendo levado, e a Bíblia vai dizer que as pessoas à volta vão dizer: varões galileus, o que é que vocês estão a olhar para os céus? Esse mesmo Jesus, do jeito que está a subir e do jeito que vai voltar. Por outras palavras, Jesus começa com o ministério dele, com a execução do Evangelho com os galileus e na Galileia. E Jesus vai partir, os galileus vão então dar continuidade dessa mensagem. Só que nós vamos perceber que em termos proféticos, tudo isso tinha a ver com aquilo que já tinha sido desenhado. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus vai começar a pregar o Evangelho do Reino na Galileia para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, né? Terra de Naftalim, caminho do mar, da além do Jordão, Galileia dos gentios, para confirmar que o Evangelho ia começar com os galileus, ia começar na Galileia, só que essa Galileia estão ali chamada de Galileia dos gentios. Por quê? Porque a Bíblia declara que Jacó também vai profetizar sobre o seu filho Zebulon, que Zebulon seria como porto dos mares, e cujos seus termos chegariam até a Sidom. Sidom é uma terra pagã, e nós vamos ver aquilo que nós trouxemos já no domingo passado, que os discípulos começam a pregar o Evangelho, Pedro na liderança, mas eles estão limitados porque não abre o Evangelho para os gentios. Há uma certa barreira, um certo receio. Você vai ver, por exemplo, em Atos capítulo 10, né, Deus trazendo uma visão para Cornélio e também uma visão para Pedro, para permitir com que Pedro cruzasse com Cornélio e de alguma forma forçasse a chegada do Evangelho aos gentios. Mas aquilo não fluiu tanto. Aí a necessidade de Deus também ter aparecido agora a Paulo. E a Bíblia vai mostrar que Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios. Só que algo me chama a atenção, é que em Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 15, a Bíblia vai dizer que Paulo está dizendo que Deus me separou desde o ventre da minha mãe para que eu pregasse aos gentios. Ou seja, mesmo Paulo, perseguindo a igreja, ele não sabia que Deus desde o ventre havia lhe preparado. Deixa eu lhe dizer, hoje você pode estar numa posição tão longe, tão distante daquilo que é o plano e o propósito de Deus, mas isso não significa que Deus não tenha desenhado alguma coisa específica na tua vida. O mesmo Paulo que está a perseguir é o mesmo Paulo que mais lá frente percebe que afinal Deus já tinha lhe separado desde o ventre. Aleluia. Deixa eu lhe dizer, existem coisas que você está a viver hoje e que você vai viver amanhã, que talvez você não tenha noção, mas um dia você vai perceber que Deus sempre desenhou isso, Deus sempre preparou isso, Deus sempre orquestrou isso, e Ele tem um plano maravilhoso para a tua própria vida. E o Paulo que persegue agora se encontra com Jesus.
agora vai anunciar o Evangelho, agora vai se tornar o apóstolo dos gentios, agora começa a levar o Evangelho para além dos limites da Galileia, para além dos limites dos judeus, e começa a fazer viagens para a pregação do Evangelho, começa a chegar até a Roma, até a Ásia, e Paulo vai avançando, e no domingo passado nós lemos Atos, vamos ver esses elementos. Algo chama a atenção, é que nas viagens de Paulo, ele vai parar justamente por meio de um navio, ele vai parar a Sidom. Só que isso é um cumprimento de uma profecia, porque havia sido desenhado que o Evangelho iria partir da Galileia, mas os termos iam avançar até Sidom. E quando Paulo está a chegar até Sidom, pregando numa cidade pagã, pregando aos gentios, é o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento do que o Evangelho deveria ser anunciado. Por outras palavras, o Evangelho é desenhado desde o princípio em Marcos e começa a ser espalhado pelos galileus, que vamos considerar aqui, segundo o que nós vamos ver aqui em Zebulon, que afinal de contas, Galileia nós vamos considerá-lo como porto dos mares, aonde navios saem para levar carga para outros povos. E percebemos no domingo passado que navios não são outras pessoas a não ser os discípulos, os galileus. E no tempo de hoje, os navios não são outro a não ser cada um de nós que está aqui. É um navio preparado por Deus para levar o Evangelho. E se naquela época Galileia era um porto, queremos acreditar que Angola é um porto, Luanda é um porto, Palanca é um porto e o Mévide é um porto, onde tem navios que vão levar a mensagem, o Evangelho, as boas novas, espalhando ela pelo mundo inteiro. Então eu vim hoje para reforçar para você o seguinte: existem as boas novas, mas existem os navios que carregam essas boas novas, e você é esse navio que precisa anunciar a Jesus Cristo, precisa anunciar que Ele morreu, precisa anunciar que ao terceiro dia Ele ressuscitou, precisa anunciar que Ele vive para sempre, precisa anunciar que Ele é a vida eterna, precisa anunciar que Ele é o caminho, precisa anunciar que Ele carregou sobre si todos os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Precisa anunciar que todos os nossos pecados foram perdoados nele, toda a nossa maldição foi julgada nele. Essa é a mensagem que eu e você temos para anunciar, para levar em qualquer lugar que nós vamos, as boas novas. Alguém aplauda o nome do Senhor Jesus. Se os irmãos perceberam, eu fiz um esforço titânico para enquadrar os irmãos que vieram hoje. Não ao nível dos detalhes do domingo passado, mas pelo menos estamos mais ou menos alinhados. Então vamos aqui rapidamente no que eu tenho hoje, porque eu preciso ser breve, porque precisamos orar. Volta lá em Deuteronômio capítulo 33, versículo número 18, né? É que nós vamos ler algo muito interessante aqui. Ok. Vamos a isso. O que está acontecendo? A Bíblia está dizendo que Zebulon alegra-se nas suas saídas marítimas. E já percebemos que Zebulon é a representação da Galileia dos gentios, aonde os navios faziam o quê? Saíam. Os navios saíam. Então Zebulon se alegra nas suas saídas. A igreja, como um verdadeiro Zebulon, precisa se alegrar nas suas saídas. O que é que eu só queria dizer? Precisamos ter, da mesma forma que a igreja tem prazer de se reunir dessa maneira aqui, a igreja precisa ter o mesmo prazer para fazer o quê? Para sair. Porque Zebulon alegra-se nas suas saídas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Mévide: não pode ser peso para o Mévide marcar uma jornada de evangelismo. Temos que ter prazer. Se um dia o pastor chegar aqui no domingo e dizer: irmãos, hoje não temos culto aqui, hoje vamos sair para as ruas para evangelizar, não pode ser um incômodo para nós. Por quê? Porque Zebulon se alegra nas suas saída. Se o departamento de evangelismo dizer: temos um mês
de evangelismo intenso. A igreja precisa se alegrar, a igreja precisa ter prazer nisso, porque Zebulon se alegra nas suas saídas. Você precisa ter prazer de pregar a palavra de Deus. Mexe o irmão que está ao teu lado e diga: você precisa ter prazer de pregar a palavra de Deus. Não, aqui na igreja ele não vai te bater, ele mexe mesmo, ele fala: você precisa ter prazer de pregar a palavra de Deus. Aleluia! Você precisa se alegrar em pregar a palavra de Deus. É um privilégio, é uma alegria, é um prazer falar de Jesus Cristo. São boas novas. Fale isso para os teus colegas, fale isso para os teus vizinhos, fale isso para os teus amigos. Alegra-se em fazer isso. Tenha gozo nisso. Tenha prazer em pregar a palavra do Senhor, porque Zebulon se alegra nas suas saídas, irmãos. Tenha prazer nisto. Aleluia. Só que ao mesmo tempo que ele diz que Zebulon se alegra nas suas saídas, ele diz também que Isacar nas suas tendas. Ou seja, Zebulon sai mais, Isacar fica mais. Zebulon tem muito prazer em sair, mas Isacar tem muito prazer em ficar morar na tenda dele. O que eu estou a querer dizer é que o evangelho não é completo se você não tem um Zebulon e se você não tem um Isacar. Há momentos que você é um Zebulon que precisa sair, mas você também precisa ser um Isacar que se alegra nas suas tendas. Pastor, estás a dizer o quê? Você precisa ter prazer em pregar o evangelho, mas prazer para estar sentado do jeito que você está na casa do Senhor, celebrando o nome do Senhor Jesus. Você precisa ter prazer de anunciar a Jesus, mas você também precisa ter prazer de estar morando no teu quarto ali, olho fechado, orando, buscando a presença de Deus, porque Isacar se alegra nas suas tendas. Aleluia. Você precisa se alegrar nas saídas, mas também se alegrar nas tendas. Há crente que se alegra tanto nas saídas que se esquece de se alegrar nas tendas, e há crente que se alegra tanto com as tendas e se esquece de se alegrar com as saídas. Nós precisamos das saídas, mas também precisamos das tendas. Aleluia! Aleluia! Alguém pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Então, esta é a grande verdade. Aleluia! Aplauda mais uma vez o nome do Senhor. E o evangelho é acerca disso. Aleluia! Nós vamos passar por uma ilustração agora, e vai ser muito forte. E como eu prometi não demorar hoje, depois da ilustração, eu quero mesmo terminar. Vamos passar por uma ilustração. Para além dos irmãos que vêm agora, eu preciso de mais 3 pessoas. Mais 3 pessoas. Mais 3 irmãos. Exatamente, mais 3. Joanes. Vai. Glória a Deus por isso. Vamos fazer esse enquadramento para os irmãos perceberem isto. Glória a Deus. Aleluia. Exatamente. No domingo passado nós tocamos um pouco nisso, né, irmãos? Nós falamos de algo aqui muito interessante. Podemos ainda baixar as folhas. Nós vamos usar daqui a pouco. Vê, nós no domingo falamos que Jacó tinha 12 filhos. Só que nós ilustramos apenas quantos filhos? 6. Ilustramos Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon e Isacar. Eu expliquei no domingo passado que os filhos de Israel são vistos de 3 formas: na sequência do nascimento, na sequência da bênção e na sequência da arrumação diante do acampamento de Israel. Na sequência do nascimento, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, depois é que é Zebulon. Mas na sequência da bênção aquilo inverte. É Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, ok? Depois Isacar. Ele troca na hora de abençoar. E eu disse para vocês que eu estava a pregar no domingo passado
na sequência da bênção. Ok? Na sequência da bênção. A explicação do domingo passado também foi rapidamente que Rubem havia sido afastado da bênção da primogenitura, dormiu na cama do pai com a madrasta. Simeão e Levi também foram de alguma forma afastados por causa da sua ira, mataram um povo que havia violado a irmã deles. Mas a Bíblia vai dizer que Levi é aquele que vai retornar à sua posição, porque na hora que Israel vai fazer estátua para adorar, e Levi é a única tribo que se coloca do lado de Deus, né, e mata seus irmãos por espada. Ali eles são restaurados. E ao serem restaurados, eles receberam um dos elementos da primogenitura, que é o sacerdócio. Por isso é que a tribo de Levi é onde nasce os sacerdotes. Os sacerdotes todos são da tribo de Levi. E a outra parte da primogenitura, que é o reinado, passa para Judá. E a outra parte da primogenitura, que é a porção dobrada, quem recebe é José. Porque depois, nos nomes dos filhos de Jacó, José não entra, mas entra os 2 filhos de José, para dizer que José ficou com a porção dobrada. Porque a bênção da primogenitura eram essas 3 coisas. Eram a bênção do sacerdócio, a bênção do reinado e a porção dobrada. Como ele não honrou o pai, isso ficou espalhado. E os que se posicionaram corretamente, né, beneficiaram de partes dessa bênção. E Judá ficou com uma, Levi ficou com uma e José ficou com outra. Mas aqui, Rubem e Simeão já não fazem parte dessa agenda. Mas aqui, Levi é trago nisso. Ok, aí vai avançar. Quando ele está abençoado, cada um desses filhos tem uma explicação muito forte, mas nós vamos ficar aqui com Judá primeiro, né? Começando aqui com Judá, que é o reinado. E eu explicava no domingo passado sobre o leão, né? Judá está a dizer no texto que nós lemos que ele é um leão. Não vou entrar nos detalhes que eu entrei no domingo passado, mas ele é o leão. E leão tipifica rei, ok? E Jesus é apresentado em Mateus como quê? Como leão, como rei. Então Jesus aqui em Judá é como rei. E como rei é o lugar onde o evangelho se estabelece. O reino se estabelece, porque o evangelho é o reino de Deus. Então o estabelecimento do evangelho, do reino de Deus, é feito em Judá, estabelecido em Judá. As profecias vão dizer que o reino de Judá nunca lhe será tirado, fazendo alusão da pessoa de quem? De Jesus Cristo, que reinaria para sempre, que reina para sempre. Só que depois de Judá, nós temos Zebulon, que já explicamos que é o porto dos mares, porto dos navios, onde os navios saem. O que isso significa? Que Zebulon é a representação da pregação de quê? Do evangelho. Em Judá o evangelho se estabelece, em Zebulon o evangelho se espalha. Domingo passado explicamos que Isacar tipifica a vida da igreja, ou o desfruto da igreja. Depois do evangelho pregado, né, nós desfrutamos desse evangelho. E aí vai dizer que Isacar é como um jumento forte, mas deitado sobre quem? Sobre os rebanhos. Isso tipifica deleite, isso tipifica desfrute. E essa é a vida da igreja, meus irmãos. A igreja recebeu o evangelho estabelecido, o reino de Deus estabelecido na pessoa do filho de Davi, que é Jesus Cristo, o verdadeiro rei de Judá. É o evangelho espalhado por Jesus Cristo, como aquele que usa os navios a partir da Galileia para o evangelho se espalhar e chegar até nós. E depois disso a igreja é estabelecida, e nesse momento a igreja está em Isacar, desfrutando, deleitando-se. A igreja está numa posição, irmãos, de descanso. Jesus descansou, ao mesmo tempo a igreja descansou. Se você não está percebendo, eu estou a te convidar para vir dia 14, dia 15 na conferência, porque nós vamos falar desse descanso. Mas esse descanso é resultado do evangelho estabelecido, do evangelho pregado, e agora ele precisa ser desfrutado. Você precisa desfrutar o evangelho. O que é desfrutar o evangelho, pastor? Você não pode ser um crente que está toda hora a cair em pecado, toda hora a mentir, não ora em condições, não medita em condições, não usufrui da verdadeira vida de Cristo. Os frutos do Espírito Santo não são tua porção, mano. Você precisa desfrutar os frutos, ou o fruto do Espírito Santo. Oh, tua maçã não é maçã, tua maçã é bondade, aleluia. Oh, tua manga não é manga, tua manga é perdão, é amor, é misericórdia. Fruto
vida que há em Cristo Jesus. Deleita-se nisso, viva isso, aleluia. Isso é o fruto do Evangelho. Mas agora, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando você olha para a Bíblia no Novo Testamento, resumindo, é praticamente algumas coisas que estão aqui. Como assim? Na Bíblia, Novo Testamento, o que você tem? Você tem os 4 evangelhos. Depois dos 4 evangelhos, você tem o quê? Livro de Atos dos Apóstolos. Depois tu tens os livros que Paulo escreveu, e você vai avançar com a presença de outros elementos também, Pedro, e até chegar João, que escreveu o quê? Apocalipse. Se você nunca entendeu, a posição dos evangelhos tipifica algumas coisas que estão aqui. De que maneira? Nos 4 evangelhos, o que nós temos é o estabelecimento de quê? Do reino. É o estabelecimento do evangelho. Jesus veio estabelecer o evangelho. Por outras palavras, o que eu estou querendo dizer, os 4 evangelhos é Judá. Os 4 evangelhos é Judá. Não é por acaso que o Judá é o 4º filho. Os 4 evangelhos é Judá. O evangelho é estabelecido nos 4 evangelhos. Quando você lê os 4 evangelhos, é o evangelho que é estabelecido. Mas quando tu vais avançar para Atos é Zebulon. Porque em Atos o evangelho começa a ser disseminado. O evangelho começa a ser espalhado pelos apóstolos no livro de quê? De Atos. Então Atos é Zebulon. Os 4 evangelhos é Judá. Atos é Zebulon. Mas depois tu tens Romanos até Apocalipse. O que tu tens de Romanos a Apocalipse é o deleite, é a vida da igreja, é a expressão da vida da igreja. Paulo ensinando, Tiago ensinando, Pedro ensinando. Então aplauda fortemente o nome do Senhor Jesus. Então, pastor, o que é que você está a dizer? Os 4 evangelhos, Judá. 4 evangelhos, Judá. Atos, Zebulon. Romanos, Apocalipse, Isacar. Desfrute da vida, ok? Então, entenda isso. Você não precisa só do evangelho estabelecido, você precisa do evangelho anunciado. Você não precisa só do evangelho anunciado, você precisa do evangelho desfrutado. Por favor, que o evangelho se estabeleça na tua vida. Você que ainda não é crente, receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. O reino de Deus se estabeleça no teu coração. Aceita Jesus. Jesus se torna teu rei, teu Senhor, teu mestre, que Ele domine sobre todas as áreas da tua vida. Mas depois disso, não fica em casa, anuncia esse Jesus que te salvou, anuncia esse Jesus que reina na tua vida. Mas não se esqueça, enquanto você anuncia, desfrute dele, come dele, bebe dele, ande com ele, durma com ele, acorda com ele, passeia com ele, desfrute dele. Aleluia. Ok, até aqui podem ficar só os irmãos que têm as folhas. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Só os irmãos que têm as folhas. E vamos encerrar isso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vê. Nós temos o que aqui, irmãos? Reino, desfrute, pregação. O que é isso, irmãos? Em nomes? Judá, em nomes? Judá, Isacar, Zebulon. Mas se vocês já perceberam, essa sequência qual é? É a sequência do nascimento. Na sequência do nascimento tu tens Judá, tu tens Isacar e tu tens Zebulon. Na sequência do nascimento, come on, tu tens reino de Deus, desfrute e pregação do evangelho. Pastor, o que você está a dizer? Eu estou a dizer que quando você nasce de novo, uma das grandes coisas que você recebe como bênção e privilégio é poder desfrutar da pessoa de Jesus. Dificilmente você vai ter alguém que se converteu e vai exercer de forma eficaz a pregação.
O que tu tens é alguém que se descobre em Cristo, vai descobrir os benefícios que tem, vai experimentar a transformação que isso traz, e isso não é outra coisa senão desfrute. Na sequência do nascimento, tu tens reino, desfrute e depois pregação. Na sequência do nascimento, quando você nasce de novo, o reino de Deus se estabelece na tua vida e você começa a desfrutar. A primeira coisa que você desfruta é do perdão de Deus. A primeira coisa que você desfruta é da misericórdia de Deus, é da bondade de Deus. As primeiras coisas que você desfruta é do Espírito Santo, que vem já fazer morada em você, tão logo que você se converte. A primeira coisa que você recebe como desfrute é um nível de fé que todos os filhos de Deus têm. Tão logo que você se converte, essa semente de fé é colocada na tua vida. Então, quando estamos na sequência do nascimento, tu tens o reino e logo você começa a desfrutar. Eu vim falar para alguém que está aqui, se ainda hoje você abrir o teu coração e aceitar Jesus Cristo, tem uma série de ofertas que vão ser despoletadas na tua vida. Perdão vai ser despoletado na tua vida, maldição vai ser tirada da tua vida, porque Jesus carregou tudo isso para você. Uma fé vai ser depositada dentro de você, da parte de Deus. Tão louco que você aceita Jesus. E algo interessante, completamente profundo, a pessoa do Espírito Santo vai vir viver dentro de você. O que você está querendo dizer, pastor? A pessoa do próprio Deus vem morar dentro de você. Isso não é outra coisa senão desfrute, por favor, desfrute da presença que habita em você, desfrute do Espírito que mora dentro de você. Conversa com Ele, deixa Ele te guiar, deixa Ele te conduzir. Desfruta da vida de Deus que é em você a partir do momento que você nasceu de novo. Pastor, o que tu estás a dizer? Tem muito cristão que já nasceu de novo, Edson, mas mesmo assim não desfruta do Espírito. Ele tem um consolador, mas vive a vida toda chorando e lamentando. Você é crente, mas você não está desfrutando. Por favor, desfruta do consolo do Espírito Santo. Você tem um guia, mas você está sempre a errar e a falhar, porque não desfruta da direção, da orientação e da dependência da pessoa do Espírito. Você nasceu de novo, agora você precisa desfrutar desta vida. E agora outro mal qual é? Nós ficamos tanto em nossos desfrutes que nos esquecemos da pregação do Evangelho. Você ama tanto a tua oração em língua que você prefere ficar só no culto, sozinho para orar em língua, e você não convida os outros para virem ouvir a mesma palavra que você ouve. Então desfruta e pregue. Amém? Na sequência do nascimento é reino, desfrute, pregação. Agora esse sentido. Uma vez, irmãos, que você já entrou no reino, tua prioridade agora é pregar, anunciar. Já estás no reino, o que é que você vai fazer agora? Prega. Já estás no reino, por favor, anuncia isso. E você vai perceber que pessoas que tiveram contatos com Jesus, mal tiveram contato com Jesus, saíram e começaram a falar de Jesus. Mal você se converte, você recebe desfrutos. O Espírito Santo habita em você, perdão é liberado para você, há um nível de fé em você, isso é desfruto. Mas também há uma fome de querer anunciar o que Jesus fez na tua vida. Por isso é que mal você está no reino, uma das coisas que você quer fazer é começar a anunciar esse Jesus, é começar a anunciar as boas novas. E a Bíblia vai mostrar alguém que Jesus lhe tocou, lhe visitou, e falaram assim, não fala a ninguém, mas mesmo assim ele saía e falava do que Jesus fez na vida dele. Por favor, que nada nessa vida te cale o que Jesus fez na tua vida, que nada feche a tua boca para anunciar o quanto você foi transformado por ele, o quanto você foi mudado por ele. Alguns de nós que estamos aqui levavam uma vida de fornicação permanente, uma vida desalinhada da palavra, uma vida na bebida, na prostituição, na mentira, na falsidade. Hoje você já não vive mais disso. Por favor, fala disso para as pessoas. Fala que Jesus mudou a tua vida, fala que Ele te transformou, fala que Ele te mudou e que Ele também quer fazer isso na vida das outras pessoas. Boas! Aplauda o nome do Senhor Jesus. Então, depois da pregação, o que você quer fazer é trazer os outros para o desfrute. Você não quer desfrutar sozinho, você quer pregar para que os outros desfrutem.
Tem pessoa que não sabe a doçura de ter Espírito Santo dentro dele, Edson. Tem pessoa que não sabe a doçura de ter o Espírito Santo a lhe dizer: não responde dessa maneira, não fala assim. Tem pessoas que não sabem a doçura de ter um Espírito Santo que lhe diz assim: essa saia está muito acima do joelho, filha. Tem pessoas que não têm o Espírito Santo para lhe dizer: filha, eu tenho um plano para você assim, preciso que você não ouve a voz de Deus, ele não tem esse desfrute, ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é abrir a Bíblia, ler e entender Deus a falar com ele através das Escrituras. Ele não sabe o prazer que é nisso, ele não sabe qual é o prazer de você andar completamente livre de qualquer condenação, de qualquer acusação. Ele é alguém que já tirou 3 gravidez, mas ele vive perturbado, mas ela não sabe que é possível ter vivido dessa maneira, mas hoje viver com uma mente tranquila, porque Deus te perdoou em Cristo Jesus e você está vivendo uma vida de desfrute. Essas pessoas não sabem isso. Você precisa pregar para eles, para lhes trazer para esse desfrute. Eles não sabem o que é adorar, irmãos. Eles não sabem qual é a doçura que há quando nós começamos a exaltar, a elevar o nome do Senhor. Eles não sabem qual é o prazer que há em sentir Deus dentro de você, em entender a grandeza dele, o amor dele, a magnitude dele. Eles não sabem essas coisas. Por favor, fale para eles, pregue para eles, ensine para eles, conte para eles. É um desfrute que eles precisam experimentar. E encerrando essa sessão, o que eu estou a querer dizer? O que eu estou a querer dizer é que quando tu estás no reino, na medida que você entra no reino, você desfruta. Na medida que você desfruta, você prega. Na medida que você prega, você está no reino. Na medida que você está no reino, você prega. Na medida que você está a pregar, você produz desfrute. Mais uma vez, na medida que você está no reino, você desfruta. E na medida que você desfruta, você prega. E na medida que você prega, você está no reino. E enquanto você está no reino, você continua pregando. E quando você prega, você produz desfrute para outras pessoas. Por favor, que essa seja a tua porção. Aplauda fortemente o nome do Senhor Jesus. Aplauda fortemente o nome dele. Aplauda fortemente o nome dele. 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. Aleluia. 2 Reis 7. Daqui a pouco eu peço para os irmãos voltarem aqui o dos papéis. 2 Reis 7, vê. 3, o versículo 3. Vocês conhecem essa história? Recentemente já preguei. Ok. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Já sabem o 4 você quer, né? 4. Ok. Os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Avança. Um pouco mais rápido, por favor. Se dissermos: entramos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém. Ok? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos ateus e reis dos egípcios para virem contra nós. 7. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas. Deixaram as suas tendas. Deixaram as suas tendas. Deixaram o quê? Igreja, deixaram as suas? Deixaram as suas? Por outras palavras, deixaram os seus Deixaram os seus? Deixaram os seus, igreja? Deixaram as suas tendas. E os seus cavalos e os seus jumentos. Deixaram o quê? Cavalo e deixaram tenda, deixaram cavalo e jumento. E o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro
vestes e se foram e os esconderam. Por favor, irmão das folhas, vem aqui, eu vou concluir. Meu Deus, primeiro, eles vão chegar, os 4 leprosos, 4 Judá, 4 Evangelho, representação do reino, vão avançar até a cidade dos sírios. Chegando lá, tendas estavam vazias. Entraram numa tenda e começaram a fazer o seguinte: comeram, beberam, tomaram dali prata e ouro e vestes e fizeram o quê? Esconder. Diga comigo, esconderam. Paulo vai confirmar isso, dizendo: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça e paz no Espírito de Deus. Oh, se você não está entendendo, está tudo ali. O que Deus está querendo aqui dizer? Dentro do reino de Deus tem comida, tem bebida, tem vestes, mas o reino de Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Depois de beber, oh, come on, beber são primeiros níveis. O beber é primeiros níveis. É os pequenos desfrutes do reino de Deus. O comer é os pequenos desfrutes de Deus. O vestir é os pequenos desfrutes de Deus. A provisão de Deus da tua vida são os pequenos desfrutes de Deus. Existem desfrutes mais elevados do que comer, beber e vestir. Há outros desfrutes mais elevados. E você vai ver na sequência quais são esses. Quando depois deles comerem e beberem, tomaram ali o quê? Ouro e prata. Prata, redenção. Ouro, vida divina. Para além de comer e beber, você tem a própria vida de Deus. Você foi redimido. Isso é outra coisa, senão o reino de Deus. Mas o reino de Deus é como alguém que encontrou algo, pegou e escondeu. Entraram na tenda, as coisas se pegaram, esconderam. Mas há um reino que foi escondido, que em Jesus foi revelado, foi dado à tona. Aqui eles estão na primeira parte do reino, aonde o reino é escondido. Aí quando você avança no texto, é a outra parte, aonde o reino precisa ser revelado, o evangelho precisa ser pregado. João Batista precisa vir. O princípio do evangelho tem que acontecer. João vai chegar, Jesus vai chegar na Galileia, vai chamar os discípulos, transforma em pescador de homem. Navios começam a sair da Galileia e começam a avançar para pregar. Essa é a outra parte. Agora vamos lá na outra parte. O reino que já esconderam, agora precisa ser revelado. Versículo 9. Por favor, 9. Oh, versículo 9. Então disseram uns aos outros: não é bom o que fazemos. Este é dia de boas novas. Não é bom o que fazemos. 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 Este é o dia de boas novas. Por outras palavras, escondei comida, bebida, vestido, ouro e prata. Não é boa coisa. Existe um nível de provisão de Deus para as pessoas à tua volta. Existe uma redenção, uma divindade que eles precisam experimentar. Por favor, não esconda isso. Diga a si mesmo: não é bom o que nós fazemos. Não é bom o que nós fazemos. Há um perdão que precisa ser revelado para o mundo. Há uma justiça que precisa ser revelada para o mundo. Há uma provisão que é Jesus que precisa ser apresentada para o mundo. Não é bom o que fazemos, mestre. Esse nível de mensagem tem que chegar para outras pessoas lá. Traga teu vizinho, teu amigo, teu colega. Traga ele, precisa ouvir. Nos últimos dias tenho falado para filhos aqui. Temos uma mensagem que precisa ser ouvida nessa nação. Deus colocou uma palavra na nossa boca que Angola precisa ouvir. Acabou, me ajuda a espalhar isso. Me ajuda a anunciar. Oh, aleluia. Então disseram: não é bom o que fazer. Este é dia de boas. Este é dia de ouro. E nós nos calamos. Nos encaramos. Anuncia que a vida tem a ousadia mesmo ali na tua universidade. Prega para eles. Você é pequeno, mas apresenta um Deus grande. Prega nos teus colegas, nos teus vizinhos. Anuncia
Jesus, não é bom o que fazemos. Nós nos calamos. Margarida, não há. Precisam ouvir que Jesus morreu e ressuscitou. Filha, não se cala. Pregue. Aleluia. Oh, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Há um peso na nossa vida, igreja. Há um peso sobre nós, mestre. Há um peso sobre você que todos os dias entra aqui no domingo para ouvir esse nível de revelação e não consegue abençoar a vida de outras pessoas. Não nos calamos. Se nós esperamos até amanhecer, vamos ser culpados. Por favor, tire essa culpa por cima de você. Tire essa culpa por cima de você. Prega o Evangelho. E ele diz assim: agora após. Deixa eu pegar o elemento que o Edson falou. Para cá está no nosso bolso. Se esperamos que amar, isso é importante. Significa que o filho já está pensando no pai, né? Está aí nos bolsos. Ele disse: se esperamos até amar. Sabe o que significa? Eles tinham pressa, tinham urgência. O Evangelho é urgente mesmo. Pregar as boas novas é para de adiar as coisas. O reino de Deus é urgente. Pessoa que está na igreja fica analisando se entra no coro, não entra, se entra no protocolo, não entra. Mas o Evangelho é urgente. Ah, não, estou na faculdade. Jovem, serve ao Senhor. O Evangelho é urgente. E eles não esperavam amanhecer. Saíram. Seremos culpados, pois agora anunciamos a casa. E aí o resto vocês sabem o que aconteceu, né? Chegaram e anunciaram. Sabe o que está acontecendo aqui? 4 leprosos, reino, né? 4 leprosos, reino. Entraram nas tendas, desfrute. As tendas é o desfrute. É Isacar, não? Estão a desfrutar da tenda, estão a comer, estão a beber, estão a vir. Pegaram ouro e pegaram o quê? Pegaram prata. Vê que o desfrute em Deus tem a ver com comer, beber, vestir, que tem a ver com o físico, mas também tem a ver com prata e ouro, que são os benefícios espirituais que nós recebemos. A vida de Deus, a divindade e a redenção em Cristo Jesus. Desfruta fisicamente, desfruta também espiritual. Do mesmo jeito que tens carro bonito, tens uma graça de Deus, a vida de Deus, a santidade de Deus tão grande dentro de você. Aleluia. As duas coisas. Então eles estabeleceram o reino. No reino tem desfrute. Eles desfrutaram, mas não pararam ali. Eles foram e começaram a pregar. Mas agora, como já estão dentro do reino, eles entenderam, não é bom o que nós fazemos. Precisamos fazer o quê? Pregar. E quando vão pregar, pregam para quê? Para os outros. Mas para os outros para quê? Para o deleite dos outros. Porque quando eles chegam aqui, pregam a estes, anunciam as boas novas. O que aconteceu? Toda a cidade saiu e veio ao encontro de desfrutes. Ok? Veio ao encontro de desfrute, né? Pregaram e eles vieram aqui e começaram a desfrutar também. Você é chamado para estar no reino para pregar e trazer os outros para o desfrute. E aí a cidade toda chega até as tendas e também começa a usufruir. Não é bom o que fazemos. Não esconda o que Deus colocou em você. Se coloca em pé. Quantos leões tinha na bênção de Jacó para ajudar? Jacó se referenciou a leões ou a leão? Leão. Um leão. Quando se referenciou a Zebulon, se referenciou a um navio ou a navios? Navios. Então nós temos um leão e vários. Um leão e vários. O Evangelho só está única e exclusivamente estabelecido no leão, mas a disciplinação dele é feita por navios. A salvação é só por meio de Jesus Cristo. Mas Jonas pode pregar, nossa pastora pode pregar, o Assamba pode pregar,
Mas todos nós pregando só um nome. Por isso é que Paulo vai dizer: um só batismo, um só Deus, mesma fé, aleluia. Sabe isso o quê? É só um leão. É só um leão. É só um leão, mas há vários navios. É só um leão, mas há vários navios. Mas agora, a verdade que nós chamamos no ano passado foi que esses navios naquela época eram navios que a vela. Eram navios a velas que se moviam pelo vento. Pelo vento. Pelo vento. Pelo vento. Pelo vento. E você vai entender que os discípulos vão receber a orientação de Jesus. Permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Galileus, vocês fazem parte do porto. Vocês são navios, mas vocês não vão trafegar sem vento. Por favor, permaneça em Jerusalém até que do alto o vento seja soprado para vocês. E a Bíblia vai dizer: estando eles reunidos, ouviu-se um som como de um vento, e veemente e impetuoso, e encheu a sala, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam cada um deles em outras línguas. E a Bíblia declara que na cidade havia outros povos, e cada um dos povos ouvia eles a falar das maravilhas de Deus nas suas próprias línguas. Sabe o que eu quero te dizer? O Espírito Santo vai soprar hoje, e você vai começar a falar outras línguas. Só que essas línguas vão ser percebidas por outras pessoas. Existem pessoas